A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson. E é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos, irmãos, na nossa lição de número 5, tá? Que ela vai ser ministrada no dia 30 de abril de 2023, nosso segundo trimestre. E o tema dessa lição é motim em família, certo? É um motim em família. Então nós vamos aí utilizar a vida de Moisés para expressar o que aconteceu, como foi resolvida a situação e qual é o exemplo que nós podemos trazer para a nossa casa, para a nossa vida e também para a Igreja do Senhor. Então vamos lá para a nossa introdução, que eu fui buscar na Wikipédia o significado de motim, certo? E motim é uma insurreição de grupos homogêneos ou não contra qualquer pessoa ou grupo de autoridade instituída. Quando Deus, ele chama um homem, uma mulher, coloca um pai, uma mãe na liderança de uma família, o que o Senhor está fazendo? Ele está dotando este homem, esta mulher, de uma autoridade. O homem em si não tem autoridade, a mulher em si não tem autoridade. Mas Paulo vai escrever em Romanos capítulo 13 que toda autoridade provém aonde? De Deus, certo? Então nós devemos estar sujeitos a todas as autoridades. E o que nós vamos ver nessa lição? O conflito dentro da família de Arão e Joquebede, que são os pais de Miriam, Arão e Moisés, ok? Então, essa lição é muito importante, não só pelas questões familiares, mas também a questão eclesiástica, também a nossa vida, nosso relacionamento na questão do nosso serviço e do nosso dia a dia, tá bom? Então, fique conosco e vamos lá já para nosso texto áureo, tá? Antes disso, deixa eu falar para você, aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, existe um chat, existe um link para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tá? Por que é importante esse grupo do WhatsApp? Porque nesse grupo nós distribuímos toda semana, nós distribuímos a nossa revista, além da revista, certo? Nós temos aqui também o nosso PDF, onde está todo o nosso comentário, os textos bíblicos, tudo aquilo que nós pesquisamos, certo? Nem tudo dá tempo de falar no vídeo, então tem muita coisa para enriquecer, versículos, tudo citadinho ali para poder te ajudar no desenvolvimento da tua aula. Também durante a semana nós vamos postando, certo? Os cardzinhos, né? Os postzinhos da nossa leitura diária, certo? Então todo dia eu posto ali de manhã bem cedinho a leitura diária para você divulgar nas suas redes sociais, nos teus grupos, certo? Colocar no grupo da tua classe. E também nós vamos disponibilizando a leitura diária em vídeo, certo? É uma explicação muito rapidinha do que aquele texto vai se encaixar com a lição. Então nós vamos todo dia, nós vamos preparando a sua lição, tá? E lá no grupo também nós colocamos outros materiais, coisas que vão enriquecendo a tua aula, certo? Enriquecendo o teu material aí para você poder chegar diante dos teus alunos e entregar uma boa aula, uma aula que glorifique o nome do Senhor e também satisfaça o nosso coração. Porque não existe nada melhor do que para um professor do que terminar a aula e dizer assim, nossa, valeu a pena, essa aula foi boa. Tá? Então vamos lá. A nossa verdade prática, nosso textual diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração e contenda. Filipenses capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim, das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitar em nossas famílias. Então, quando nós vamos ali para a nossa leitura bíblica em classe, o que nós vamos encontrar ali? Nós vamos encontrar a família de Moisés, tá? E é exatamente na família de Moisés
que vai acontecer, eu creio que um dos maiores desgastes daquele homem de Deus, certo? Uma das maiores lutas e enfrentamentos que ele vai ter. E nós vamos entender que essa situação de murmuração, picuinha, contenda, é algo que vai acompanhar o povo de Deus em toda a sua trajetória. Em todo o tempo, o povo de Deus vai sofrer com murmuração, vai sofrer com esses levantes, tá? Então é muito importante nós olharmos isso, que de tal maneira que quando você vai para 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 10, naquela relação ali, vai estar a murmuração como sendo um dos pecados que impediu, né, o Israel que saiu do Egito, a entrar na terra prometida. Por quê? Aqueles que entraram eram os que estavam de 20 anos para menos, quando Josué, Caleb e os outros 10 espias voltaram da peregrinação, né, ali pela terra de Canaã. Então é muito importante você ter isso em mente e passar para os seus alunos que o perigo que é a murmuração, ok? Vamos lá para nosso primeiro tópico, e ele vai dizer assim no nosso primeiro tópico: a influência negativa da murmuração, tá? Quando nós vamos ali para os capítulos 11 e 12, que é onde está baseada a nossa lição, nós vamos ver que o povo de Israel vai tomar uma posição de rebeldia. Se você for para o livro de Números, certo? Pega lá a tua Bíblia, certo? E começa lá olhar o livro de Números. Você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 10, existe um avivamento no meio da igreja, certo? No meio da congregação, no meio do arraial. Existe um crescimento espiritual, eles estão vivendo, ouvindo a lei, eles estão alegres, eles estão empolgados, certo? Que no capítulo 10, o que acontece? Existe a celebração da Páscoa, olha que coisa maravilhosa, certo? Eles estão celebrando a saída do Egito, eles estão celebrando as vitórias, a presença de Deus que concede vitória ao seu povo. Mas quando inicia o capítulo 11, nós vamos ver que vai começar uma série de murmurações, uma série de queixumes contra Moisés, primeiramente contra Deus, certo? Depois contra Moisés, tá? Então é muito importante nós termos isso, colocarmos isso em mente. E eu quero aproveitar a divisão lógica do capítulo 11 e 12, né, que também é a divisão que o pastor Lienay Cabral usa na nossa lição da escola bíblica, e eu quero dividir com você os 3 pontos que são colocados ali. Primeiro, a queixa por causa das dificuldades. Segundo, a queixa por causa do maná. Em terceiro, a queixas por causa de Moisés. Quando nós falamos sobre a queixa por causa das dificuldades, você vai ver logo no princípio do capítulo 11, que eles vão olhar para a terra que eles estão andando. É um deserto, é uma terra árida, é uma terra difícil, é uma terra que não se planta, é uma terra que não se pastoreia, e eles vão começar a lembrar do Egito. Por quê? O Egito, por mais que simbolize o mundo, o pecado, é um lugar fértil, certo? É um lugar de grande fertilidade. Principalmente o delta do Nilo, aonde José colocou a descendência de seu pai Jacó ali era um lugar absurdamente fértil, tá? Que eles plantavam, eles colhiam, havia grande fartura. Quando eles saem para o deserto, a fartura acaba, tá? E eles vão começar a murmurar contra o deserto, contra as dificuldades. Mas preste atenção, quando nós vamos para Êxodo, capítulo de número 13, versículos 17 e 18, a Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor Deus fez uma escolha. Olha qual foi a escolha de Deus. Ao invés de levar Israel direto para Canaã, costeando o mar, Deus vai levar Israel para Canaã pelo deserto, certo? Ao invés de passar lá em cima, certo? Fugindo do Mar Vermelho, que era bem pertinho para chegar, Deus vai levar eles pelo Mar Vermelho, eles entram no deserto, e eles vão passar dificuldades por causa do deserto. Só que o que você precisa entender?
o deserto? O deserto tem duas posições sobre o deserto. Primeira posição, o deserto como projeto de Deus. Segunda posição sobre o deserto como sendo um lugar de afastamento de Deus. Marque aí na sua Bíblia, coloque isso para o seu aluno. Todas as vezes que o Senhor nos leva para o deserto, que Ele nos conduz ao deserto, esse deserto é projeto de Deus e o Senhor nos conduz em vitória. Por que Deus não levou Israel pelo lugar mais perto? Porque Ele sabia que quando Israel saísse do Egito, costeando o mar Mediterrâneo, ele ia dar juntinho com os filisteus, que já estavam ali, um povo de guerra, um povo preparado para a batalha. E quem era Israel? Um povo de escravo. Tá? Então o Senhor sabia que se eles fossem pelo caminho mais perto, eles iriam encontrar os filisteus, haveria batalha, Israel, o Senhor daria vitória, com certeza, mas Israel se assustaria com o poder dos inimigos. E mesmo o Senhor dando vitória, possivelmente, Israel ficaria acanhado e não conseguiria derrotar os cananeus, os povos que estavam ali em Canaã. Então, quando o Senhor tira Israel pelo deserto, ele tira Israel pelo Mar Vermelho, ele tira Israel para quê? Para ensinar Israel a dependência, ensinar Israel a viver a promessa, ensinar Israel até mesmo nas lutas que Israel vai enfrentar. Porque nós vamos ver que por algumas vezes Israel vai pelejar contra os habitantes ali de Canaã, midianitas, este povo, e o Senhor vai conceder vitória. Então o que o Senhor está fazendo? O Senhor está preparando o seu povo para viver na terra de Canaã, na terra da promessa. Só que o que acontece? Eles chegam em Cades Barneia, certo? Números capítulo 13, e o Senhor vai mandar os espias olhar a terra, ver como está a situação da terra. E quando eles voltam totalmente desesperados. Eles voltam nervosos, 10 deles, lógico, né? Voltam nervosos, desesperados. Por quê? Porque eles vão olhar para os cananeus, eles vão olhar para os homens da terra, e eles vão ver que são gigantes, homens poderosos em batalha, e Israel vai tremer diante deles. Tá? E esses 10 homens que voltam, a Bíblia vai dizer que as palavras deles faz com que o coração dos israelitas congele. Tá? Então, eles vão blasfemar contra o Senhor, vão murmurar contra o Senhor, e como castigo, o Senhor vai fazer eles peregrinar por 38 anos naquela península do Sinai. Eles vão andar literalmente em círculos durante 38 anos ali no Sinai. E isso é importante nós notarmos, que é o seguinte: quando nós andamos em obediência ao Senhor, pode até parecer mais longe, pode até parecer mais difícil, mas a mão do Senhor está ali bem pertinho para nos segurar e nos conduzir. O deserto, quando é o Senhor que nos leva para o deserto, como foi no caso de Êxodo, o Senhor nos garante vitória e Ele vai nos fazer prosperar. Mas quando é a questão da desobediência, da incredulidade, como é na questão de Cades Barneia, em Números capítulo 13, você vai ver que o Senhor vai usar o Senhor vai usar o deserto para, através das dificuldades do sofrimento, de uma forma pedagógica, ensinar o seu povo a viver na presença dele. A segunda queixa é a respeito do maná, certo? E isso é muito tocante, porque o que era o maná? O maná era muito mais do que alimento. O maná é provisão, o maná é sustento. O maná veio do coração de um Deus que era desejoso de fazer o impossível pelos seus.
O Senhor sabia que no maná não tinha plantio, o Senhor sabia que no maná não havia ali condições de pastorear, ter ovelhas, animais. Então o Senhor preparou todos os dias, o Senhor preparou o sustento para o seu povo. Só que o que acontece com o povo? O povo tem um coração ingrato, um povo tem o queixo duro, e eles vão começar a murmurar contra o Senhor. Eles vão começar a falar contra aquilo que o Senhor está provendo ao seu povo. Por quê? O que eles queriam? Eles queriam novamente voltar a comer a cebola do Egito, comer aquilo que lhes era comum. Irmãos, e nós precisamos entender que o maná é a providência que Deus tem para as nossas vidas. Jeremias vai escrever em Lamentações que a cada dia o Senhor faz nova a sua misericórdia. Ele não renova, ele não pega uma coisa velha e reforma, ele faz nova. Então existe uma misericórdia para cada dia. Existe também uma cruz para cada dia, certo? A nossa decisão diária de servir a Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim, ó, que nós temos os nossos cuidados de cada dia, né? As nossas lutas, dificuldades de cada dia. E nós temos que enfrentar as nossas lutas e as nossas dificuldades, porque elas estão presentes na nossa vida. Mas o Senhor nos garante vitória sobre todas elas. Quando Israel começa a falar contra o maná, ele começa a falar o quê? Contra Deus, que está sustentando eles no meio da dificuldade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei, né? Você como meu amigo professor, você professora, o que você está enfrentando na sua casa, na sua vida e na sua família. Mas deixa eu falar uma palavra de Deus para você agora, que o Senhor tem colocado no meu coração, e está inserida nesse texto. O mesmo Deus que nos leva pelo caminho do deserto é o Deus que sustenta a mim e a você como seus servos em glória em Cristo Jesus. Tá? Não se queixe, não murmure, certo? Lute, levante, ore, coloque na presença do Senhor as suas necessidades. Porque se o povo de Israel, em vez de ficar murmurando, o que é murmurar? É igual o barulho do vento, o barulho na folha da árvore, o barulho das ondas do mar, aquele barulho que ele é baixinho, mas ele é constante, certo? Aquela coisa que não para, é como se fosse uma goteira, certo? Que não é algo terrível, mas fica lá tum, 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 e aquilo vai enfadando, tá? Foi isso que aconteceu. Se Israel tivesse se colocado na presença de Deus, se Israel tivesse se colocado a orar ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor teria enviado socorro sem o sofrimento do povo, sem que a ira de Deus se levantasse contra o seu povo. Então, nesse questão do maná, fica tranquilo, Deus vai te sustentar e Ele vai te dar vitória. E a terceira queixa, certo? As duas primeiras queixas são as queixas do povo. Eles reclamam por causa da dificuldade, eles reclamam por causa do maná. Agora, a terceira queixa, para mim, deve ter sido a mais doída. Por quê? Se levantam os irmãos de Moisés. Quem são os irmãos de Moisés? Arão e Miriam, certo? Eles se levantam para quê? Para falar contra a autoridade de Moisés. Se você prestar atenção, ali no capítulo 12 de Números, no versículo 1, eles começam falando contra quem? Contra a família de Moisés. Depois eles vão falar da autoridade de Moisés. Quando eles vão falar sobre a família de Moisés, eles vão falar por quê? Porque a esposa de Moisés, possivelmente, a sua segunda esposa, possivelmente, porque não existe registro disso, Zípora tenha falecido, tá? Ela era midianita, e Moisés vai tomar uma mulher de Cuxi, uma cuxita, certo? Provavelmente, né, geograficamente, uma etíope. E eles se levantam para falar contra ela. Por quê?
Porque a descendência de Cuxi é a descendência de Cã, filho de Noé. E a descendência de Israel é a descendência de Sem. Por isso que os israelitas são chamados de semitas e as descendências de Cã são os cananitas, o povo ali da região de Canaã, o povo da África, certo? São os cananitas. E por que eles se levantam contra a Cuxita? Porque sobre a família de Cã existe uma palavra de maldição. Existe uma palavra que foi lançada pelo próprio Noé contra os seus descendentes. Então existe ali uma questão de murmuração, certo? E começa a murmuração de Arão e Joquebede. A primeira murmuração é contra a família, certo? Contra a escolha matrimonial de Moisés. A princípio, Deus não toma partido, porque é algo particular dos irmãos e da família. Agora, quando no versículo 2, a Bíblia vai dizer que eles vão falar contra a autoridade delegada a Moisés. Deus deu uma autoridade a Moisés. E eles vão falar assim, ó, vão virar para Moisés e falar, Deus fala com você, mas Deus fala conosco também. Deus te usa, mas Deus também nos usa. Tá? Eles vão querer se igualar a Moisés. Só que a autoridade de Moisés é uma, a deles é outra. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou pastor, certo? Eu já fui ordenado a pastor há alguns anos. Mas eu tenho o meu pastor presidente, que ele é pastor como eu, certo? Ele é pastor igualzinho a mim, certo? Na credencial. Ele é pastor no certificado como o meu. Ele tem uma distinção, ele é um pastor presidente. Ele foi chamado por Deus, ele tem uma chamada para quê? Para dirigir um grupo de pastores. Ele é pastor de pastores, certo? É um chamado, certo? Eu tenho debaixo do meu cuidado, eu tenho evangelistas, eu tenho presbíteros, eu tenho diáconos, cooperadores, posso até ter pastores que estejam mais para frente, alguns pastores sob o meu cuidado. Só que a unção do pastor presidente e a unção do pastor setorial, que é o meu caso, é outra. E eu preciso compreender que todas as vezes que Deus me livre isso, eu não sou desses, mas se eu falar contra o meu presidente, automaticamente eu estou falando contra aquele, veja bem, eu estou falando contra aquele que delegou a autoridade ao meu presidente, certo? Eu não estou falando simplesmente contra o presidente, eu estou falando contra aquele que delega a autoridade. Se eu falar contra o meu líder de jovens, contra o líder de escola dominical, o professor da escola bíblica, superintendente, a regente ou dirigente de oração, eu não estou falando somente deles, eu estou falando contra quem lhes deu a autoridade. E esse é um princípio que nós temos que tomar em mente. O Senhor, ele cuida daquele que ele delega autoridade. E é isso que vai acontecer. É isso, irmãos, que nós vamos ver na história de Arão, Miriam e Moisés. Eles não estão satisfeitos com o que o Senhor lhes deu. Eles vão tocar na autoridade. E é isso que nós entramos aí no segundo ponto da lição, certo? O segundo ponto da lição diz assim, o motivo da rebelião de Miriam e Arão, tá? Não esquece de fazer a tua inscrição aqui no canal, certo? Você já é inscrito? Beleza, deixa um joinha, certo? Coloca deixa um comentário, hashtag estou presente, Jogo da Velha, estou presente, tudo junto, tudo minúsculo, tá? Coloca ali, comenta da onde você é, quem é o teu pastor, certo? Deixa um comentário, eu fico feliz de ler, muitos deles eu consigo responder, tá bom? Qual é o motivo da rebelião? Primeiro, a inveja, certo? Eles não compreenderam que o Senhor os havia chamado também. E quando você olha para as atitudes de Arão e Miriam,
você vê exatamente as obras da carne agindo, aquelas que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Você vai ver muito claramente o coração deles está enfermo, talvez porque o Moisés foi sempre o centro da atenção. Se você pegar lá em Êxodo capítulo 2, onde começa a história de Moisés, você vai ver que o seu nascimento é complicado, os 3 meses que ele fica em casa é complicado, a sua irmã, que a sua mãe coloca ele no cesto e ele é colocado no rio, cai nos braços da filha de Faraó. Moisés sempre é o centro das atenções. Moisés é sempre o motivo pelo qual a família vai passar lutas ou vai ter uma vida mais tranquila, porque Joquebede recebe para cuidar do seu filho, e de repente Moisés vai para o palácio, se torna uma pessoa importante, né? Ele foge, com certeza a família ficou muito preocupada. Moisés é sempre o centro das atenções. E o que acontece? Miriam e Arão vão se colocando assim com ciúmes, inveja. Por mais que Miriam e Arão tenham ministérios aprovados por Deus, ministérios que vão ali ter continuidade, tá? Então nós precisamos entender, irmãos, que a inveja, ela corrói o pensamento das pessoas, tá? E se você for lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 46, você vai ver uma história parecida. Você vai ver a história dos filhos de Zebedeu. Quem são eles? Tiago e João. Que a mãe deles vai chegar diante de Jesus e vai falar assim: Senhor, quero fazer um pedido para o Senhor. Quando o Senhor chegar no seu reino, permite que os meus filhos, um se assente à sua direita e outro se assente à sua esquerda. Tá? Ou seja, eles não estavam contentes com a posição que haviam sido posto. Não estavam contentes. Quem eram eles? Eles já tinham sido chamados por Deus. Eles já eram designados apóstolos, ou seja, eles faziam parte de um grupo mais íntimo de Jesus, que era o grupo dos 12. Tiago e João faziam parte de um círculo especial, que era o grupo dos 3, Pedro, Tiago e João. Tá? Mas para eles isso não era satisfatório. Tiago e João queriam mais. Eles queriam estar acima de todos os outros. Ele queria estar além de todos os outros. Tá? E isso vai trazer o que? Insatisfação. Isso vai trazer ingratidão, inconformismo. Igualzinho nós temos ali na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25. Na parábola dos talentos, preste atenção. O Senhor, ele vai dar o quê? Ele vai dar talento para todos eles. Para quê? Para um ele deu 5, para outro deu 3, para outro deu 1. Ou seja, todos têm talento. Todos têm capacidade, mas cada um tem uma capacidade. Tem um ponto, certo? Tem uma capacidade, pode administrar. Alguns conseguem administrar milhares de pessoas. Outros vão administrar centenas de pessoas. Outros dúzias de pessoas. É assim que funciona, tá? Só que existe o inconformismo. Não, se o fulano lá, ele tem 100 pessoas debaixo do seu cuidado, eu preciso ter 101, certo? Eu não posso admitir que ele tenha mais do que eu. Foi o que aconteceu com Arão e Joquebede, com Arão e Miriam. Eles não se satisfizeram de serem líderes, de ser o sumo sacerdote, de ser uma profetisa, conselheira. Eles queriam o lugar de Moisés, tá? E esses motins, esses problemas, vão causar o quê? Lutas, tristezas, amarguras, tá? Vai trazer derrota. Vá lá para a tua Bíblia, pegue lá, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. O que nós temos? Nós temos a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. Ele já foi querubim ungido. Leia lá os textos, você vai ver quanto ele era importante no reino celestial. Mas ele não se conformou. O que ele queria? Ele queria o trono. Ele queria estar acima do trono.
E olha a informação que nós temos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 23. 1 Samuel 15, 23 vai dizer o seguinte, que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, certo? Para o Senhor, um feiticeiro e um rebelde não tem diferença. E o que nós temos visto hoje no dia a dia das igrejas? Quantas pessoas com espírito de rebelião existem no nosso meio, tá? E o pior não é só isso, certo? São pessoas, homens, mulheres, que não têm coragem de falar para o presidente, de falar para a autoridade, certo? Eles ficam, né, na boca pequena, na surdina, murmurando. Aquele barulhinho que fica ali, aquela chiadeira, tá? Então, é importante, irmãos, nós olharmos para isso. Por quê? Porque a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, ok? Quer que eu prove isso? Tá, vai lá, abre lá 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. A Bíblia vai dizer que Demas abandonou Paulo, abandonou o evangelho, fazendo o quê? Amando esse presente século. Ou seja, ele tirou o seu amor por Deus e pela obra que estava em primeiro lugar e colocou o amor por este tempo, tá? Então, o pecado de rebelião e o pecado de idolatria, eles andam juntos. E nós precisamos compreender que o Senhor não deixa isso barato. Hebreus, capítulo 10, versículo 30, diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. Não é do Deus morto, não é do Deus surdo, Deus mudo, não. É do Deus vivo. E nós precisamos olhar para isso, irmãos. Por quê? Porque isso ficou para nosso exemplo, certo? A história de Arão, de Miriam, a história de Tiago, de João, ficou para quê? Para nós entendermos que o Senhor tem uma medida para cada um de nós, certo? Não é pecado você querer ser pastor, não é pecado. Não é pecado você querer ser pastor presidente. Paulo vai deixar bem claro que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas existe princípios, existe ética dentro do ministério cristão. E o que aconteceu? Faltou ética, faltou princípios para Tiago e João, faltou princípios para Arão e Joquebede. E quando os princípios são quebrados, Deus usa com o dia da sua justiça e ele vai cuidar daqueles que ele escolheu para ter autoridade, certo? E isso, irmãos, é muito lindo na vida de Davi, certo? 1 Samuel, capítulo 24, você vai ver Davi tendo a oportunidade de matar Saul, e ele não mata, certo? E o pessoal fica indignado, por que não matou? Ele falou, Deus me livre, que o Senhor me perdoe, nunca tocarei no ungido do Senhor. E Saul estava desviado. Pensa num cara desviado, era Saul. Davi já tinha sido ungido para ser rei, mas ele conhecia o Deus que ele servia, e é o Deus que zela pelos seus. E o nosso encerramento vai falar sobre o quê? Moisés, um homem manso e humilde. Tá? Veja bem, nesses últimos tempos, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que buscar os dons do Espírito Santo, sim. Mas cada vez mais nós precisamos buscar o quê? Fruto. Fruto do Espírito. Nós estamos em posição de liderança. Nós temos que orar para que o Senhor nos use, mas principalmente nos conceda o fruto do Espírito. Fruto esse que vai trazer sobre nós a mansidão, a humildade, o ferramental necessário para quê? Para que nós possamos desenvolver o nosso ministério sem permitir que o nosso ego cresça. Tá? Por que houve problema na família de Moisés? Porque Arão e Joquebede, Arão e Miriam desejavam ser maior do que o seu irmão. Tá? Desejavam estar numa posição acima do seu irmão. E o Senhor havia dado uma medida para eles, certo? Uma medida para que eles fossem o quê?
fossem usados, abençoados, para que eles fossem homens e mulheres que fizessem a diferença. Tá? Então deixa eu dizer para você, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, ore ao Senhor, para que o Senhor te faça humilde, te faça manso. Tá? O mansidão e humildade, eles são duas qualidades que crescem e fazem crescer um verdadeiro líder. O fruto do Espírito é um desenvolvimento na nossa vida. Nós precisamos todo dia estar exercitando, buscando, certo? Você precisa entender que humildade não é dar as costas para tomar bordoada. Mansidão não é andar de cabeça baixa, todo mundo montando em você. Mas é saber como responder, a hora que responder. É saber entrar, sair dos assuntos, dentro daquelas situações delicadas que muitas vezes nos colocam. Tá? Coloque isso na sua mente. Olhe para a vida de Moisés. Olhe para o que aconteceu na vida da família de Moisés. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. E o Senhor vai fazer da tua família uma família vencedora em o nome de Jesus.